Olá, tudo bem? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas você já se deparou naquela situação, conhece alguém que dia 10 o salário cai na conta e todo o salário é consumido para pagar as dívidas, pagar a prestação, os famosos papagaios? Você conhece alguém que o salário cai na conta e no mesmo dia que cai o salário, esse salário é só para pagar a conta? Então, olha só que interessante. Eu vou trazer algumas dicas para vocês de como nós podemos enfrentar essa guerra, essa batalha contra as dívidas. Há sim metodologias que ajudam as pessoas a saírem de dívidas, a negociar, a ter a habilidade de sair dessa situação tão incômoda que é dever para as pessoas. Então, nessa live de hoje, eu entrei agora de supetão, de surpresa, porque hoje na hora do almoço, um amigo de muito tempo que eu não via, falou que está sofrendo muito com a questão de dívida, que está devendo demais. Então agora eu vou dar algumas dicas importantes para que as pessoas consigam vencer essa guerra contra as dívidas. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que nós temos que entender são 3 passos. O primeiro passo que eu tenho que conhecer para vencer essa guerra contra as dívidas é conhecer meu inimigo. Então o que é conhecer o inimigo? Conhecer o inimigo é onde eu devo, para quem eu devo, como eu devo. Se o inimigo, você quer vencer essa batalha contra as dívidas, então seu inimigo são as dívidas. E muitas pessoas têm medo de tirar um extrato, de ir até o banco, de ir até a financeira, ou até mesmo que devem administradora de consórcio e não querem saber o quanto que deve. Então a primeira coisa, você tem que saber o quanto que você deve. Você tem que ter noção do seu crédito. Qual que é o crédito que você tomou? Muitas pessoas não sabem nem a modalidade do crédito. Se é um CDC, se o crédito é o cheque especial que ela não sabe explicar, se caiu no rotativo do cartão, não sabe o quanto que pagou, quantas parcelas que faltam, qual é a taxa de juro que é tão importante, porque a taxa de juro que você vai ver se esse juro é condizente ou não na operação de crédito, se faz sentido para você pagar um juro naquela taxa. E aí a partir disso você buscar outra alternativa de um juro mais em conta. O primeiro passo é conhecer seu inimigo. Então vamos lá, como que a gente conhece seu inimigo? Tem alguns passos que a gente tem que entender. Eu tenho que saber qual que é o banco, qual que é a instituição. Isso aqui você pode jogar numa planilha de Excel, num formato simples. Você coloca o banco, você coloca o tipo de operação de crédito, se é um consignado, se é um CDC, se é um limite pré-aprovado. Você coloca a taxa de juros. Então nós vamos identificar qual que é a taxa de juros de cada operação dessa. A quantidade de parcelas, qual que foi a quantidade de parcelas que você contratou essa operação de crédito. Aí você vai ver quantas parcelas já foram pagas, quantas parcelas eu já paguei dessa operação de crédito, quanto que falta. Então dessa operação, quantas que faltam? E aí você vai identificar o saldo devedor, quanto que falta para pagar. Mas de todos esses itens que eu citei, tipo da operação, taxa de juro, quantidade de parcelas pagas, quantas parcelas faltam para pagar e o saldo devedor, a mais importante é a taxa de juros. É aqui que nós temos que olhar, entender qual que é a maior taxa de juros e a partir daí eu buscar uma alternativa de uma taxa de juros menor, que se adeque ao meu orçamento familiar. Então, ou que eu observe uma operação de crédito, que essa operação de crédito faça sentido e que não onere muito na minha vida financeira. Então é muito importante que você tenha isso. Qual que é a taxa de juros dessas operações? E a partir daí você buscar uma operação de crédito com um juro menor. Então a primeira é essa, o primeiro grande passo, conhecer seu inimigo. E nesse caso que a gente está falando que é a batalha, que a nossa guerra que nós vamos enfrentar é contra as dívidas, eu tenho que olhar para tudo, conhecer quais são as minhas dívidas. Eu falei sobre as dívidas bancárias, só que nós temos que lembrar que muitos de nós ainda temos dívidas, não só no sistema financeiro, nós temos dívidas às vezes no comércio local, temos dívidas na farmácia, temos dívidas na frutaria, no mercado, no posto de gasolina, no restaurante, que a gente, anota aí, tudo isso é dívida, eu tenho que pagar, eu tenho um compromisso, me concederam um crédito, e agora, às vezes não foi o crédito no papel escrito, mas foi o crédito da confiança, então eu tenho que lembrar que eu tenho que honrar com essas dívidas também, que eu realizei nos locais, onde eu consumo, por exemplo, na praça onde eu vivo. Então olha só como que é importante, além de todas essas dívidas que nós temos no mercado financeiro, eu também tenho que trazer à tona as dívidas que eu tenho na farmácia, no supermercado. Então isso é muito importante. Isso é conhecer o inimigo, então é conhecer quais são as minhas dívidas. E mas repetindo, muitas pessoas têm medo de mexer nesse vespeiro. Só que é pior, quanto mais tempo você deixa lá esse vespeiro, mais esse vespeiro vai crescendo. Então nós não podemos ter medo de mexer nesse vespeiro das dívidas. O quanto mais a gente mexer, mais cedo a gente olhar para ele, tentar diminuir ou eliminar, mais tranquilo vai ser a sua vida financeira. Então por isso que é importante sim nós olharmos. Aí o segundo passo que é muito importante para vencer a guerra contra as dívidas conheça a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer. Então o que é conhecer a ti mesmo?
É conhecer qual que é a minha capacidade de pagamento, o quanto que eu ganho, qual que é a minha despesa e quanto que sobra disso. Porque muitos de nós adquirimos crédito, adquirimos muita dívida sem ter a real capacidade de honrá-la. E por isso que nós nos complicamos na nossa vida financeira. Então eu tenho que me conhecer. E nada mais importante para se conhecer do que o orçamento. Mas orçamento, esse negócio é muito complicado. Não é complicado, é simples. O orçamento é só você identificar o quanto que você ganha, quanto que é a sua receita, qual que é o seu salário. Ah, tá, você é casado? Qual que é o seu salário e da sua esposa juntos? Ah, eu já tenho um filho maior de 18 anos que trabalha. Tá, então qual que é o seu salário do filho e da sua esposa? Soma tudo. Essas são as entradas. Então são os ganhos. Quais são as despesas? Aí as despesas são tudo que você gasta, tudo que você consome durante um mês na sua casa. E é muito importante identificar quais são esses gastos. Eu gosto muito de uma matriz bem interessante do professor Felipe Galo, da FGV, o professor que deu uma aula no meu pós-MBA de negociação empresarial da FGV, que ele trouxe uma matriz muito interessante, a matriz ABCD, que é o A de alimentação, o B de básicos, o C de confortáveis e o D de dispensáveis. Então, mas você está falando alimentos básicos, confortáveis e dispensáveis. O que é isso? São os gastos. Então, nessa matriz, ele dividiu nessas 4 letras, né, nesses 4 segmentos, que é muito importante. O alimento. Alimento é tudo que a gente gasta com alimentação, que é primordial. Quem que fica sem comer, sem alimentar? Todo mundo. Então, por exemplo, os gastos com alimento, não eu separo. Então, todas as despesas com supermercado, frutaria, açougue, tudo vai para esse conjunto de despesas, que é alimentos. Aí o B, que é as despesas básicas, que ali a gente tem condomínio, aluguel, luz, água, IPTU, escola. Então são as despesas básicas que nós temos todos os meses, que a gente sabe que todo mês a gente tem que pagar. Mas você colocou IPTU, por que IPTU você colocou se é em fevereiro ou março IPTU? Não, você tem que lembrar que todos os meses você tem que provisionar, você já tem que guardar dinheiro para quando chegar lá no IPTU, quando vir o IPTU, você já tem o dinheiro disponível. E aí esse IPTU você, tem desconto de 5%, você vai e ganha 5%. Porque quanto está dando os investimentos hoje? Está dando nada, está dando 2,75% o investimento de renda fixa, vamos colocar em média. Você ganha quase o dobro disso. Então por isso que é importante. E o C, que são as despesas de conforto, as despesas confortáveis. Aí eu tenho TV por assinatura, celular, cabeleireiro, manicure. E essas despesas são despesas as quais eu tenho uma capacidade maior de diminuí-las. Eu posso abrir mão dessas despesas que me dão conforto por algum tempo e até mesmo pro resto da vida, porque às vezes não faz sentido eu ter, por exemplo, uma TV por assinatura, sendo que eu assisto às vezes só a TV local, que uma anteninha que eu consiga captar os canais locais, para mim já era satisfatório. Agora não, eu tenho uma TV para assinatura que eu pago R$400 por mês e não utilizo. Ou utilizo para ver os canais tradicionais, as TVs abertas, Globo, SBT, Record, Rede TV. Faz sentido? Não faz sentido você ter. Ou eu pagar várias assinaturas de streaming, eu tenho Netflix, eu tenho Amazon, eu tenho Disney. Será que daí faz sentido eu pagar todas essas assinaturas? Ah, mas é meu conforto, é meu lazer. Mas será que precisa? Uma só não é suficiente? Então por isso que é muito importante. E outra, que daí, o outro quadrante, que são os dispensáveis, que são os gastos dispensáveis. Que são gastos que daí eu tenho que olhar como realmente eu posso dispensar. Baladas e festas, eu posso dispensar clube de assinatura. Tem muita gente que assina, eu assino um clube de vinho. Vem tudo de vinho lá e às vezes uma vez ou outra vem uma garrafa de vinho de brinde. Pô, mas pra que assinar isso? Ou tem gente que assina de charuto, clube do uísque, clube da cerveja. Então, por exemplo, eu olho para essas despesas, mas todo mês está cobrando X reais. Que são dispensáveis. Tem gente que paga mensalidade de clube e não usa clube. Mas o clube, piscina, estrutura de clube, será que faz sentido eu pagar, ter isso? E outros gastos dispensáveis que nesse quadrante é utilizado são os vícios. Que o vício, além de fazer bem para a saúde, faz bem para a saúde financeira também. Então, olha só como é importante. Então, revisando essa matriz ABCD. O A são os gastos com alimentação. O B são os gastos básicos, que são os gastos de sobrevivência. O C são os gastos confortáveis, que são gastos que eu tenho para o meu conforto, e aí eu tenho que analisar se faz sentido ou não manter esse conforto, sendo que eu estou devendo na praça, que eu tenho muita dívida, eu tenho uma carteira de dívida muito alta para resolver. E o D, que são os gastos dispensáveis, que realmente eu posso me desfazer desses gastos, que eu vou viver tranquilamente. Então vamos lá, revisando.
o primeiro passo é conhecer o inimigo, então eu trazer, sim, mexer nesse vespeiro e analisar no detalhe as minhas dívidas, olhando lá por banco, né, separando por banco, por cooperativa, a modalidade, se é CDC, se é consignado, se é cheque especial, o quanto que eu paguei, o quanto que falta para pagar, qual que é o meu saldo devedor e principalmente qual que é a minha taxa de juros. Isso eu consigo então identificar aí, já ter uma fotografia da taxa maior. A minha taxa de juros maior é essa, então é nessa que eu tenho que atacar, nessa guerra contra as dívidas. Aí o segundo passo é conheça a ti mesmo. Eu tenho que me conhecer também. Então, e quando a gente fala nessa guerra das despesas, nós nos conhecermos, sabermos o quanto que nós ganhamos e o quanto que nós gastamos para entender o orçamento. Então, quando a gente fala de conheça a ti mesmo, é a gente entender o nosso orçamento familiar. Quanto realmente que nós temos de capacidade de pagamento. E como que a gente descobre a capacidade de pagamento? Sabendo o quanto que a gente ganha e diminuindo o quanto que a gente gasta. Essa diferença é minha capacidade de pagamento. Enquanto que o ideal que nós tratamos em educação financeira, em planejamento financeiro, é 15% de comprometimento com dívida. Uma coisa interessante é que os bancos, na média, eles dão capacidade de 30% para forçar você a consumir. Então, se você quer ter uma margem tranquila, é o que? Compromete apenas 15% do orçamento familiar com dívidas. Márcio, dívida é ruim? Não, não é que dívida é ruim. É você não saber tomar a dívida e você não saber que tipo de crédito você está tomando. Só pegar. Oferecer você pegou. Não, você tem que entender. Porque o crédito é bom, o crédito é muito saudável, o crédito realiza sonhos, mas eu tenho que saber utilizar. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo, essa decisão que eu estou tomando de crédito. Então isso é muito interessante. E aí o terceiro passo para você, né, nessa batalha contra as dívidas, João Paulo Tílio, tudo bem? Forte abraço, irmão. E o terceiro passo que nós temos para vencer essa guerra das dívidas é ir para a guerra. Márcio, o que é ir para a guerra? Vamos lá então. Eu levantei todas as minhas dívidas, identifiquei o meu inimigo, né, onde que eu estou devendo, qual banco, a taxa de juros, quantidade de parcelas, enfim, identifiquei. Segundo passo, conheça a ti mesmo. Eu me conheci, então eu sei qual é a minha capacidade de pagamento porque eu fiz o orçamento. Então eu verifiquei o quanto que eu ganho, o quanto que eu gasto e quanto que sobra disso. E além disso, não é tudo que eu vou usar para pagar crédito. Eu vou usar um pedaço disso, em torno de 15%, que é o máximo que eu posso me comprometer. A partir disso, eu vou para a guerra. O que é ir para a guerra? Ir para a guerra é pegar então esses papéis e ir junto ao banco. Banco A, eu vou lá e vou tentar renegociar. Principalmente, vou dar prioridade para quem? Para quem tem a taxa de juro maior. Então eu vou nesse banco que tem a taxa de juro maior e vou lá tentar renegociar. De que forma? Pegar e falar assim, olha, eu não consigo pagar essas parcelas mais, eu preciso renegociar isso. E eu preciso renegociar com uma taxa melhor. Está muito alta essa taxa e tal. Aí entra um grande detalhe, mas o banco diz o seguinte, não, eu não vou negociar se você quiser pagar essa taxa mesmo. Não tem problema. O Banco Central é autorizado que você faça uma portabilidade. O que é portabilidade? Você vai pegar essa operação de crédito sem custo algum, sem imposto, sem nada, e você passa para outra instituição. A instituição, você vai sair da instituição A para a instituição B. Você vai levar essa operação de crédito para outra instituição. Se esse banco que você tem a dívida hoje não quer renegociar, não quer diminuir, melhorar essa taxa de juros, você pode fazer uma portabilidade de crédito. Márcio, mas quais são os detalhes disso? Você vai no seu banco, isso é obrigado pelo Banco Central. O Banco Central ele autoriza esse tipo de operação. Então você pode buscar junto ao banco A, esse que você tem sua operação de crédito, e fazer a transferência para o banco B, o banco onde você encontrou uma alternativa melhor. Mas como se a alternativa é melhor? Sim, a alternativa melhor, quando eu digo é o seguinte, às vezes é você daí uma taxa, você tem uma taxa de, vamos colocar, de 6%, e agora esse banco B, ele está te oferecendo uma taxa de 3%, ou 6 para 3%, já é, né, metade do juro que eu pago, então é dinheiro que eu coloco no meu bolso. E além disso, vamos imaginar que no banco A essa operação é de 6% em 24 meses. No banco B, a operação que você está aportando é 3% e às vezes em 48 meses. Então o que acontece? Você tem um juro menor e ainda você tem uma quantidade de parcela maior. Diminui o valor da parcela, então vai caber melhor no teu bolso, no seu orçamento, entendeu? Então por isso que é muito importante você fazer essa negociação. Mas vamos lá, Márcio, então eu fui para a guerra, rodei todos os bancos, negociei, conversei com o gerente do banco A, do banco B, do banco C e não consegui renegociar. Por que você não conseguiu renegociar? Por causa da capacidade de pagamento. Porque o que eu ganho, o que eu gasto
eu não consigo, o banco acredita que eu não vou conseguir pagar. E o banco tá certo. Por que ele vai fazer um crédito para você e já observando que você não tem a capacidade de pagamento? Aí entra a alternativa. É uma guerra, é dolorosa? Então, por isso, você já viu alguém vencendo uma guerra que não se machuca? Que não sofre numa guerra? Entrou numa guerra, vai ter sofrimento, vai ter que se machucar. E o que é esse machucar? O que é esse sofrimento que a gente está falando agora na guerra contra as dívidas? É você abrir mão de luxo. Márcio, mas eu não abro mão de jantar fora, almoçar fora no domingo. Você vai ter que abrir. É guerra, é dor. Ah, Márcio, eu não abro mão do meu cinema. Você vai ter que abrir. Márcio, eu não abro mão da minha cervejada todo final de semana, o pagode do domingo. Eu não abro mão. É a guerra. Você quer vencer essa guerra? Vai doer? Você vai sangrar? Vai sofrer? Vai! Mas você tem que fazer isso. Essa é a alternativa principal para você conseguir sair das dívidas. Dói, mas vou ter que fazer isso. Às vezes sair de um plano de 100 mega de internet cair para 60, vou ter que fazer isso. Ou você quer continuar com o nome no Serasa, ou você quer continuar com o nome no SPC. Então tem que fazer a escolha. Vai para a guerra, vai doer. Você vai sangrar, você vai machucar. Então você tem que fazer essas escolhas. Eu vou tirar meu filho da escola particular e colocar na escola estadual, mas meu filho vai sofrer. Tudo bem, vai sofrer, mas é guerra. Então nós temos que entender isso. Márcio, mas não tem outra alternativa? Claro que tem. Aumentar a renda. Uma segunda jornada. Se você não quer abrir mão dos luxos, então vamos pro seguinte. Vamos trabalhar mais. Um segundo emprego. Ah, Márcio, mas eu canso tanto no meu emprego. Então, eu tô falando, é guerra. Guerra sofre. Guerra é doído. Guerra não é fácil. É uma guerra. Final de semana. Pessoal, vou dar algumas alternativas. Você sabe quanto que ganha um garçom que faz freelance no final de semana? Ganha muito bem. Ah, Márcio, não é tão bem assim. Tá, em média R$120. Vamos imaginar, ele trabalha sexta à noite, sábado à noite e domingo no almoço. Tudo bem que daí no domingo é menor, vamos colocar que sejam R$60. Vai passar quanto que dá? Isso no final de semana. Vezes 4 final de semana vai dar quanto? Uma outra dica, posto de gasolina. Muitos postos de gasolina precisam de plantão domingo todo. E aí pega você como freelance para trabalhar no caixa ou para trabalhar como frentista. O atendimento do pátio do posto. Uber, marketing de rede. Ah, Márcio, o que é marketing de rede? Você já viu essas meninas que vendem Jequiti? Que vendem Boticário? Que vendem Cacau Show? Herbalife? Tudo marketing de rede. Não é pirâmide. Esse aqui é marketing de rede mesmo. Gera uma renda extra. Natura gera uma renda extra. Avon gera uma renda extra. Ah, fazer bolo em casa? Faz bolo em casa. Faz bolo, brigadeiro e vende. Renda extra. Você vai ter que fazer renda extra. É bom de computador? Bom de planilha de Excel? É bom de digitar Word para pegar TCC, artigo de quem está fazendo faculdade? Ah, você manja de Photoshop? Manja de Corel? Tudo isso é alternativa de você ter ganhos extras. Você está fazendo o quê? Não está fazendo nada. Às vezes você tem o conhecimento e não está utilizando. Pega isso, começa a fazer freelance. Então tudo isso é alternativo. Então se você não tem, se você não quer ir para a batalha de pegar e cortar muitos gastos de conforto, e que são gastos que daí são dispensáveis, você não quer fazer isso, então você tem que aumentar a sua renda. Então isso é muito importante, pessoal. Essas são as melhores formas, os 3 passos que nós temos para livrar dessas dívidas. Então vamos lá. Primeiro passo, conhecer seu inimigo. Eu tenho que conhecer o meu inimigo, que são as dívidas, conhecer banco, conhecer as taxas de juro, a quantidade de parcelas que eu paguei, quantidade de parcelas que faltam para pagar, saldo devedor. Então eu tenho que conhecer todas as minhas dívidas. Quanto que eu devo na quitanda, quanto que eu devo no restaurante, quanto que eu devo na farmácia, quanto que eu devo no posto de gasolina onde eu abasteço. Então você tem que conhecer todas as suas dívidas. Segundo passo, conhecer ti mesmo. Qual que é o meu orçamento? Qual que é a minha capacidade de pagamento? Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto que resta. Então é isso que é conhecer a ti mesmo. E aí o terceiro é a guerra. Ir para a guerra, tentar renegociar, aumentar a sua capacidade de pagamento, porque às vezes você não vai conseguir renegociar pela capacidade de pagamento, aí você tem que buscar outras alternativas. Ou cortar gasto, que é doloroso, ou você buscar rendas adicionais. E existe muitas formas, e eu conheço inúmeras pessoas, eu mesmo não tenho só uma renda, tenho várias rendas, então nós temos que buscar rendas adicionais. Isso é muito importante. Então, nesse sentido, que a guerra aí, como que a gente vence essa guerra das dívidas, que é muito importante. Beleza, pessoal? Então esse bate-papo foi rapidinho, entrando aí, falando com vocês. Depois com um amigo, hoje na hora do almoço, conversou, falando que está vivendo uma guerra. Eu gostei muito dessa questão da guerra das dívidas, então eu trouxe rapidinho, eu peguei, chancelei ali, risquei ali um papel. Aí eu trouxe esses 3 passos, que é o conhecer seu inimigo, conhecer si mesmo e vamos para a guerra. Que a guerra é negociar, ter a habilidade de negociar com os seus credores e assim você equalizar as suas despesas e receitas e trazer, né, de forma que você reparcele toda a sua dívida no longo prazo, uma taxa de juro pequena, que isso caiba no seu orçamento. Só que tem um detalhe,
não adianta nada você reparcelar, você conseguir uma taxa, uma negociação boa agora de juros, sobrar dinheiro para você, porque sobrou, né? Porque você diminuiu as suas despesas e você continuar, você ainda manter esse círculo vicioso de gastar, de se endividar. Então não adianta nada tudo que eu falei com vocês aqui, se você, a partir do momento que você renegociou, que reparcelou, que realmente teve aí, você começou a ter um superávit, ou seja, começou a sobrar dinheiro para você todos os meses, você continuar gastando, você continuar se endividando. Isso não vai dar em nada. Daqui a pouco você está na mesma situação, sofrendo por causa de dívida, perdendo noite de sono por causa de dívidas. Então por isso que é importante. Negociou, reparcelou os seus créditos, suas dívidas, então você para de consumir. Você tem que parar. Beleza, gente? Boa tarde, fica com Deus e até a próxima.